Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí? Que ótimo, que ótimo. Por aqui sempre ótimo. Estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Eu vou conversar com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Rafa Zimbaldi. Rafa Zimbaldi, que já é cliente nosso aqui, né? Nosso parceiro, tá sempre aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, Rafa. Tudo bem, né? Tudo bem, e você, Alberto? Como é que tá? Bem, graças a Deus. Prazer em vê-lo. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá falar das coisas da nossa Câmara Municipal. Agradeço aí a oportunidade. Parece que as coisas, né, andaram extremamente tumultuadas. Bastante tumultuadas. E agora, até calma já? Chegou a calmaria? Alberto, agora o momento é de depuração, né, de todo um processo dolorido que a Câmara passou, mas tá calma, tá mais calmo, os ânimos estão mais calmos. 250 demissões não é fácil, né? Não é fácil. Isso foi para cumprir uma lei judicial, tá certo? Na verdade foi uma decisão judicial, o Ministério Público... Não é lei, perdão, uma decisão. O Ministério Público entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a troca dos assessores, dos funcionários comissionados por concursados. Então, o que eles pedem é para que a gente realize um concurso público e coloque os funcionários concursados. Ô Rafa, mas isso não poderia ser homeopático? Alberto, essa era a nossa intenção, né? Nós fizemos, quando eu assumi a Câmara, nós tínhamos 1.780 cargos comissionados. O que nós fizemos? Nós reduzimos num primeiro momento, no ano de 2015, já de 1.750 para 568. Né? Mais de 1.000? Mais de 1.000 cargos que nós acabamos, extinguimos os cargos na Câmara. E aí depois, a partir de 1º de janeiro de 2017, nós trouxemos ainda para 330. Então, de 1.750 para 330, nós fizemos essa redução. Então, nós já estávamos num processo de reformulação da Câmara, nós tivemos um concurso público, elevamos o número de funcionários concursados de 50 para 180, então a reforma administrativa já estava acontecendo. Rafa, tudo bem, nós vamos falar da atualidade, mas vamos voltar um pouquinho. Hoje a Câmara tem 300... Tinha 330, hoje tem... agora 160. Mas vamos colocar os 330, vai. O que se faz com o que estava se fazendo com 330 era necessário de 1.700 e pouco lá atrás? Na verdade não, né, Alberto? Então, assim, o que nós fizemos, quando nós assumimos, nós fizemos toda essa reforma administrativa, já iniciada pelo ex-presidente, o Campos Filho, que iniciou todo esse processo, e aí nós demos a sequência nesse processo, e aí nós extinguimos esse cargo. Existia um exagero em número de cargos. E aí, em 2015, Alberto, quando nós assumimos, nós já tínhamos aí um traçado do que o país iria passar, né? E nós víamos que o sentido do Brasil seria no sentido de uma crise econômica, além da crise política que já tinha se iniciado, toda a Operação Lava Jato, essa coisa toda, mas nós víamos que nós íamos entrar numa crise econômica. Então, quando eu assumi, a primeira coisa que nós fizemos foi redução de contratos, redução de número de funcionários comissionados, ou seja, enxugar a máquina. Tá, muito bem. Bom, agora em relação a esses, foram 250, né? Até está marcado ali. 250 assessores. Isso, claro que você multiplica aí por uns 3, mais ou menos, né? Com familiares, filhos, essa coisa toda, muitos não têm, então é um número considerável, né, Rafael? Sim, são 250 famílias, 250 famílias, podemos dizer. E além de todo um processo que fica travado, né? A Câmara Municipal dependia dessas pessoas, né, Alberto? Então, assim, lógico que tem o lado social, tem a questão familiar, mas tem a questão profissional, né? Poder Legislativo, quando nós fizemos a redução, nós não fizemos uma redução, porque nós queremos reduzir. Não, nós adequamos a uma necessidade da Câmara, algo que estava inchado,
nós trouxemos para uma realidade, né? Então, quando nós diminuímos o para 330, foi a necessidade que a Câmara tinha para que funcionasse conforme deve ser. Bom, hoje cada vereador tem quantos assessores? Hoje passou a ter quatro assessores. 4 assessores, eles tinham 10. Eram 10 assessores. Muito bem. E esses assessores são pagos pelo gabinete deles, tá certo? Pela Câmara. Pela Câmara. Pela Câmara. Então, não é uma verba destinada ao gabinete que distribui? Não. Na verdade, foi outra coisa que nós mudamos. Né? Antes, o vereador ele tinha uma verba e ele fazia a contratação dos funcionários. Sei. Agora mudou. Aí, a partir de 1º de janeiro, nós fizemos totalmente diferente. A Câmara era responsável pela contratação do funcionário. O vereador indica a pessoa da confiança dele, e aí a Câmara faz a contratação. Então, se torna um funcionário da própria Câmara Municipal. Muito bem, porque no passado, então, era diferente. Ele tinha essa verba. Isso, tipo tinha uma verba de e gabinete, fazia distribuição. E ele fazia distribuição e tal. E ali, em cima disso, falou-se tanta coisa, né? Não se provou, mas falou-se muita Alberto, coisa, né? Teve situações, processo de ex-vereadores, essas denúncias, que inclusive estão correndo, mas para que não exista qualquer tipo de dúvida, eu acho que é importante a própria Câmara fazer a administração desses funcionários, até porque eles estavam na Câmara e qualquer tipo de processo que um assessor entrava, ingressava, ele não ingressava contra o vereador, ele ingressava contra a Câmara Municipal. Então, já que a Câmara Municipal estava nesse processo, e aí nós fizemos essa mudança e fizemos a contratação de cada funcionário. Bom, cada vereador perdeu 4, né? Perdeu 6, perdão. 6. Ficou com 4. Agora, a Câmara como um todo também perdeu muitos assessores, imagino, na minha visão, um número necessário para tocar a máquina. Embora o munícipe, embora o povo, de repente, por vezes, diga, tem muita gente lá utilizando, mamando nas tetas da Câmara e tal, aquela coisa toda, mas não é bem assim, né Rafa? Roberto, é que assim, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito delicado e hoje a população ela está num nível de revolta muito grande, né? Cada dia que a gente liga a televisão, abre os jornais, é uma denúncia de corrupção nova, são milhões e milhões sendo desviados, político indo preso praticamente todos os dias. Então, assim, o nível de revolta da população está muito grande, né? Mas é o que eu sempre digo, né? Sempre que eu posso fazer esse diálogo quando existe a crítica, é no sentido seguinte, não dá para generalizar. Não são todos os políticos, né? Então, o que precisa é diferenciar. Lógico que a gente tem os problemas, já teve os problemas na própria Câmara Municipal aqui em Campinas, nós tivemos. Mas hoje, por exemplo, eu vou fazer um comparativo em termos de assessor com a cidade de Sumaré. A cidade de Sumaré são 3 assessores para 200 mil habitantes. Nós estamos com 4 assessores para 1,5 milhão de habitantes, né? Mais de 1.500 bairros. Então, assim, esse processo está sendo totalmente prejudicial, não só à Câmara, mas também à própria população, à própria cidade, que acaba tendo impacto que o Poder Legislativo discute os projetos aí para a cidade. E eu me lembro de ter, inclusive, te procurado para te trazer aqui, aí o assessor, querido amigo DJ, continua, né? Continua, DJ continua. Né? Importante demais, né? O DJ me dizia que você estava indo muito a Brasília e tal. As suas idas a Brasília, elas estavam linkadas exatamente às demissões? Você estava tentando fazer alguma coisa? Isso, na verdade, o que aconteceu? O Ministério Público ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a troca de comissionados por concursados, né? E aí nós, como o Tribunal de Justiça em São Paulo acatou o pedido do Ministério Público, nós recorremos ao STJ e ao STF. Né? Mas, infelizmente, Alberto, nós não
ao Supremo, né? Nós tivemos uma conversa com os ministros, essa coisa toda, mas como tinha sido uma decisão aqui do Tribunal de Justiça, eles deram continuidade e fizeram com que esse processo seja discutido no mérito, e aí nós vamos continuar a discussão ainda no mérito. Agora, o que pediu o Ministério Público é que fosse substituído por concursados. Então, na teoria, você tem 250 vagas para concursados? Essa seria a ideia e a sugestão do Ministério Público, né, Alberto? Mas assim, existe uma situação hoje na Câmara Municipal e em qualquer parlamento, né? Não é de Campinas, não é do Brasil, é do mundo todo. Sim. Né? Existe toda uma estratégia política, né, dentro de um gabinete, né? Queira ou não queira. E o funcionário concursado, quando ele está no poder legislativo principalmente, diferentemente do poder executivo e do próprio poder judiciário, mas o funcionário concursado na Câmara, queira ou não queira, ele participa das discussões políticas, dos projetos, dos posicionamentos, eles veem o posicionamento de cada vereador e ele, queira ou não queira, ele acaba tendo uma preferência por um vereador, pelo outro vereador, ou pelos partidos. Então imagina você, pegar como exemplo aqui 2 partidos que não o meu, mas imagina um funcionário com uma preferência pelo PT trabalhando no gabinete de um vereador do PSDB. Né? Então, internamente no gabinete acaba não funcionando. O funcionário concursado, ele é importante, né? Mas por um trabalho técnico, por um trabalho administrativo, assim como nós fizemos o concurso lá na Câmara. Fica realmente meio complicada essa situação. Agora, e esse pessoal foi realocado em alguns lugares, você sabe? Não. Na verdade, não existe outra possibilidade a não ser para o mercado de trabalho, né? Então, com diferencial, né, Alberto? O funcionário na Câmara, ele é estatutário. Então, é diferente daquele funcionário que ele é seletista. Então, o funcionário da Câmara, ele não tem, quando ele foi exonerado, ele não teve direito ao seguro-desemprego, ele não teve direito a férias. Então, assim, ele só recebeu proporcional ao 13º. Não tem. Tem nada disso? Não tem nada disso. Então, só recolhe INSS. Só recolhe INSS para uma aposentadoria futura. Para aposentadoria. Exatamente. Quer dizer, então o comissionado não tem nada disso? Não tem nada disso. Um abraço, você logo recebe os dias trabalhados e ponto. Exatamente. Então, assim, aí o funcionário, ele está indo para o mercado de trabalho. Mas você me disse há pouco que muitas vezes eles entram com ação trabalhista e contra a Câmara e não com o deputado ali não com o vereador, né, no gabinete. Mas o que eles reivindicam? Alberto, nós já tivemos várias situações, né? Nós tivemos várias ações que existem na Câmara. De repente, porque assim, também tem uma outra situação. Por ser um cargo de livre nomeação, o vereador, ele pode mandar o funcionário embora a qualquer momento. Então, independente se o funcionário está a funcionária está grávida ou se o funcionário está doente. Não tem nenhum direito trabalhista nesse aspecto. Não tem nenhum direito trabalhista também. Entendi. Então, assim, tem o estatuto, e aí quando acontece esse tipo de coisa, o funcionário se sente no direito, procura a justiça, mas normalmente perde. O ganho de causa é sempre da Câmara. Ruim para os 6 que saíram, complicado para os 4 que ficaram, porque vão ter que trabalhar pelos outros também, né? Não tem jeito, né? É que assim, o que vai faltar muito, Alberto, o gabinete, ele tem que continuar funcionando, a Câmara tem que funcionar, né? O que falta vai ser esse contato mais próximo da população, né? Então, muitas vezes o assessor, ele cumpre um papel bastante importante, representando o vereador determinadas reuniões de associações de moradores de bairro, esse contato mais próximo com a população. Às vezes precisa fazer uma vistoria, né, num bairro sem asfalto, num bairro esburacado. Então, assim, sempre o assessor acaba assessorando o vereador. Entendi. Bom, nós tivemos uma situação hoje inusitada no Senado brasileiro. E eu quero perguntar para você, que é o presidente da Câmara, porque hoje a sessão no Senado foi aberta pela Gleisi Hoffmann. E ela se sentou, ela e um pessoal ali da oposição,
na mesa para comandar a sessão, porque já havia quórum, né, para que houvesse a sessão, 42 senadores. E quando chegou verdadeiramente o presidente do Senado, queria o lugar, a Gleice não deu lugar, ele apagou a luz. Tá virando várzea, né? Tá um negócio muito triste, lamentável. Eu pergunto a você, toda quarta, todo sábado, toda segunda e quarta tem sessão de Câmara. Isso. Se você não estiver lá e não avisou ninguém e tal, como é que é aberta a sessão? Alberto, funciona da seguinte forma, cada poder legislativo, né, cada casa tem o seu regimento interno, ou seja, uma lei interna que os parlamentares são obrigados a cumprir. Né? Na Câmara de Campinas, como é que funciona? Segunda e quarta tem sessão e se eu não estiver exatamente às 18 horas, o vice-presidente ele é obrigado a assumir e abrir a sessão. Tá. Mas se eu chego durante 6h05, eu chego às 18h05, o vice-presidente é obrigado a passar. E se você mais tarde, se chegar às 6, não tem problema. Não tem problema. Você continua sendo sempre às 20 horas, vamos supor que das 6 eu me atrasei e cheguei às 20 horas na Câmara. Você assume? Eu assumo. Qualquer momento que estiver acontecendo a sessão, eu assumo. Embora seja algo, imagino, do regimento do Senado, questão de ordem, não sei, você sabe se qualquer senador pode iniciar uma sessão já havendo quórum, se o presidente não estiver? Então, como eu disse, Alberto, eu não sei exatamente o regimento interno do Senado, né? Cada casa tem o seu regimento. Aqui em Campinas, e normalmente como funciona em todo o poder legislativo o presidente, depois vice-presidente, tem o segundo vice-presidente, num Senado tem terceiro e quarto vice-presidente, e aí depois, se nenhum desses estiverem, aí é o mais idoso, né? O mais idoso. E aí, então, ao meu ver, totalmente errada essa ação da oposição, não é dessa forma que resolve, o parlamento é exatamente para isso, para discussão. E aí, Alberto, não é no grito, não é na força que se ganha, né? É na discussão, é no convencimento. Com certeza, né? Com certeza. Por exemplo, a lei trabalhista é uma lei certa ou errada, mas precisa ser discutida. Reforma previdenciária é a mesma coisa. Aí nós temos reforma política, reforma constitucional, o país precisa de uma reforma. Sem dúvida. E isso acontece na discussão. Né? O poder legislativo é exatamente para isso. Agora, não é na força que se vai ganhar. Com certeza, com certeza. Rafa, nós temos vários assuntos para tratar aqui, mas então vamos lá. Eu quero falar com você ainda sobre IPTU de Viracopos, né? Quero falar com você sobre a aprovação de contas dos prefeitos, plano diretor. Nossa, tem muita coisa. Vamos lá. Fala para mim. As contas dos prefeitos, a Câmara tem que aprovar, não é isso? Isso, na verdade, Alberto, todo final de ano, né, o prefeito ele faz uma prestação de contas, encaminha ao Tribunal de Contas, que é o órgão responsável, o órgão técnico responsável do Estado de São Paulo, responsável por uma análise técnica. Aí o Tribunal de Contas, ele exara um parecer, ele emite um parecer favorável ou pela rejeição das contas, e aí manda para a Câmara Municipal. Aí a Câmara Municipal discute essas contas e aí pode concordar ou não com o parecer do Tribunal de Contas. Muito bem. Concordando, está aprovado? Não concordando? Não, depende. Depende do posicionamento do Tribunal de Contas. Às vezes ele não... Às vezes ele reprova as contas, aí a Câmara mantém ou não o parecer do Tribunal de Contas. Isso é uma decisão política? Na Câmara é uma posição política. Política, porque às vezes existe até discussão, os prefeitos, ex-prefeitos, eles acabam procurando a justiça dizendo que os vereadores não têm conhecimento técnico para fazer essa análise. Mas não tem mesmo. Mas Rafa, quando o tribunal não aprova e vocês não concordam com o tribunal, o que vale? Vocês ou o tribunal? Vale a nossa. Vale a nossa, vale a decisão da Câmara. A instância final das contas dos prefeitos é a Câmara Municipal. Muito bem. Nós, em 2011, em Campinas, tivemos 3 prefeitos. O Hélio, o Demétrio e também o Pedro Serafim, que aliás é parceiro nosso, está sempre aqui com a gente.
As contas não foram aprovadas? Não. Muito bem. Quem é que paga pelos erros de 2011? No parecer do Tribunal de Contas, Alberto, porque assim, nós tivemos essa situação em Campinas e o que nós fizemos? Nós remetemos de volta ao Tribunal de Contas, né? Para que ele apontasse a responsabilidade de cada prefeito. O ex-prefeito Hélio, ele ficou praticamente o ano todo. O Demétrio, ele assumiu, que era vice-prefeito à época, assumiu por 30 dias. E o ex-prefeito Pedro Serafim ficou apenas 6 dias. Né? Isso, ou seja, o Demétrio já não conseguiria com 30 dias. Imagina quem dirá o Pedro com 6 dias. Mas o Pedro depois seguiu, ficou um ano, né? Depois em 2012, isso, mas aí exato. É uma outra análise. Aí ele responde então, sozinho. Aí o Tribunal de Contas, o que ele entende? Ele não entende a separação entre prefeitos. Sim. A responsabilidade é das contas, é do município. Então, no parecer do Tribunal de Contas, eles analisam o ano fiscal e não cada prefeito, não cada atitude de prefeito. Muito bem. Viracopos, baita aeroporto enorme, maiúsculo, não paga IPTU por quê? Não paga, é incrível, né, Alberto? Por quê? Porque, na verdade, por ser uma instituição do Estado, né, seja do próprio município, seja do Estado estadual ou federal, tinha isenção de IPTU. Né? Não só aqui em Campinas. Isso aconteceu no país todo. Mas o Supremo Tribunal Federal ele deu um parecer nesse sentido. Ou seja, as empresas, mesmo que estatal, que tem fins lucrativos, que é o caso do aeroporto de Viracopos, que a responsabilidade é da Infraero e tem fins lucrativos, devem sim contribuir com seus impostos. Ou seja, qualquer comerciante hoje, qualquer pessoa tem que pagar os seus impostos. Sim. Por que o próprio o ente federativo, né, o governo federal não pode pagar imposto para o município onde ele tem uma atuação comercial, que é o caso do aeroporto de Viracopos? Então nós protocolamos um projeto com base nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal, exatamente para que o aeroporto de Viracopos e também outras instituições que são aí do ente público, né, contribuem com seus impostos. A Petrobras, por exemplo, tem alguns postos de gasolina aqui que estão em área pública, estão em terreno público e que não pagam IPTU. Então, nós entramos com esse projeto exatamente para que eles contribuam também. Esse projeto é da Câmara, né? Isso. É de algum vereador específico ou é da presidência? É meu como vereador e o vereador Marcos Bernadelli. Então, o vereador Marcos Bernadelli, que ele é um jurista, né, renomado, tem uma atuação aí como advogado, exatamente. E aí nós discutimos essa necessidade e ele se dispôs a procurar decisões em tribunais e no STF, e aí foi quando nós vimos aí a decisão do STF. O Rafa, você, enquanto presidente, pode continuar fazendo projeto à vontade. Na verdade, eu acumulo função, né, Alberto? Você é vereador? Eu sou vereador e presidente da Câmara, né? Como presidente da Câmara, lógico que todo presidente, ele necessariamente precisa ser, obrigatoriamente, sim, vereador, ele precisa ser um vereador. Você é vereador e está presidente. Exatamente. Presidente você não vai ser então, mais daqui a pouco, né? Eu tenho o meu gabinete como vereador, tá, né, que aí tem atuação política como vereador, e aí eu tenho o gabinete da presidência, que é a parte administrativa, que eu sou obrigado aí. Quantos assessores você tem? Eu agora tenho 4. 4? Mas ainda... Eram 30. Você tinha 30 assessores? Eram 30 assessores só para a presidência, para a parte administrativa. E aí, Alberto, a necessidade hoje, por exemplo, a Câmara Municipal, às vezes parece um exagero, né? 30 assessores. Eu ia perguntar para você, será que precisa de 30 assessores? Alberto, nós temos um orçamento na Câmara Municipal de 130 milhões. Maior do que muitas cidades da nossa região aqui, por exemplo. Nós temos um orçamento muito grande, só para o Poder Legislativo. Então, nós precisamos, essa parte administrativa, ela precisa ser rigorosamente
de uma forma correta, exatamente porque o próprio Ministério Público faz a sua investigação, o Tribunal de Contas faz a análise das contas, então nós somos obrigados aí a ter uma administração correta. E Campinas passou por isso, e as outras cidades também passam por isso? Existe no Ministério Público Estadual, eles estão com uma força-tarefa fazendo isso em todos os municípios. Em todos os municípios. Que no entendimento do Ministério Público, a necessidade é do concursado e não do comissionado. À luz da lei, ou digamos, à luz da lei é uma outra coisa, mas à luz da realidade, a gente não está errados, né, Rafa? Na teoria. Alberto, hoje a realidade, né, é o que eu sempre, nas conversas que eu tenho com o Ministério, aliás, eu tenho uma relação muito boa com o Ministério Público, viu, Alberto? Graças a Deus a gente sempre teve aí uma situação muito amistosa, todas as discussões, e eu sempre tenho posicionado. Né? E aí eles também não estão errados nesse sentido, quando eles falam o seguinte: quem precisa fazer a mudança de lei é o Congresso Nacional. Né? Hoje a realidade do Poder Legislativo, o Poder Legislativo ele tem a Constituição diz que ele é o poder que propõe leis para o município e fiscaliza o Poder Executivo. Só que a função do vereador vai muito além disso. Né? A função do vereador hoje é um contato muito próximo com a população. Hoje o vereador ele se torna um para-choque do Poder Executivo, um para-choque do prefeito. Né? Então, o prefeito, logicamente, Campinas, por exemplo, são 25 mil funcionários públicos que nós temos aqui. É impossível o prefeito ter conhecimento das necessidades de cada bairro, de cada rua, de cada região. Sim. E aí tem o vereador que tem esse contato mais próximo e que faz a ponte entre população e Poder Executivo. Mas uma das reclamações dos vereadores, e eu acho que não teve programa de televisão que mais entrevistou vereador do que o Visão Geral, porque eu acho que é importante a gente trazer, nós estamos tratando aqui também do nível regional, que vocês são os nossos deputados federais, estaduais, enfim, né? Sim. Mas uma das reclamações, e eu até me juntei às vozes que estão reclamando, é que o vereador tem pouco poder. Ele é realmente, como você falou, um para-choque, mas o poder dele é extremamente limitado. Alberto, é como eu disse, né? O vereador, ele acaba tendo essa função da aproximação entre bairro, entre região e o Poder Executivo. Mas o orçamento do município, quem cuida é o Poder Executivo. Né? Então, o vereador ele não pode chegar em determinado bairro e dizer, eu acho que aqui precisa ter uma escola. Não tem como. Não tem como. Né? Aí não há orçamento, não há dinheiro que aguente. Né? Então, o prefeito, ele tem... Tanto é que o Poder Executivo é quem executa. Então, vocês podem fazer a solicitação. Exatamente. Tal, então, né? nós fazemos essa aproximação, muitas vezes as reuniões, o vereador intermedia a reunião entre a Associação de Moradores de Bairro, e aí eu quero até citar um exemplo, agradecer o prefeito Jonas, uma luta nossa com um bairro Nossa Senhora Aparecida, que fica lá no distrito do Ouro Verde, Alberto, que mais de 50 anos aguarda por um asfalto. Né? E a gente, pela proximidade, pela atuação no distrito do Ouro Verde e outras regiões aqui da cidade, a gente vê a necessidade de cada bairro. São vários os bairros daqui de Campinas que não tem asfalto, não tem esgoto. Então, e aí nós fizemos aí todo um trabalho de aproximação, assim como nós estamos fazendo com outros bairros, fizemos várias reuniões, já estamos há mais de 3 anos discutindo essa situação, a regularização do Nossa Senhora Aparecida, que acabou de terminar agora, junto com a Coab, ou seja, o secretário de Habitação está encerrando todo o processo de regularização de bairro, e agora, Alberto, dia 26 agora, nós teremos uma licitação para o asfalto. Ou seja, a população lá está aguardando há mais de 50 anos.
Eu queria ter resolvido esse problema antes, com certeza. Mas não tinha como. Mas não tinha como. Entendi. Não tinha como, por falta de orçamento, por falta de regularização do próprio bairro. Aliás, o Campo Grande e Ouro Verde, que foram bandeiras do Rafa Zimbaldi e se tornaram distrito, como é que a coisa foi? Já está aí com todos os recursos previstos? Está caminhando, Alberto. Nós não conseguimos ainda tudo aquilo que queríamos, né? Mas está caminhando muito bem. O distrito do Ouro Verde, o distrito do Campo Grande estão muito bem estruturados no sentido de uma subprefeitura, ou seja, nós tivemos mais de 200 mil atendimentos em cada subprefeitura, ou seja, são pessoas que deixaram de vir até a região central para resolver um problema, conseguem resolver lá na subprefeitura. Agora, nós conseguimos, aí tivemos a conquista também de um posto da CPFL para a região, para as duas regiões, e aí nós estamos buscando outros benefícios, como o cartório ainda, que depende do governo do estado, batalhão da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros nós já conseguimos, aí já conquistamos, já só estamos identificando o local ainda para a construção desse batalhão do Corpo de Bombeiros, mas assim, são coisas que realmente não são do dia para a noite. Né? Claro, mas as coisas estão acontecendo, graças a Deus. Ô Rafa, plano diretor, agora já está em fase final, né? Está em fase final. Qual que é o papel da Câmara, qual que é o papel dos vereadores efetivamente no plano diretor? Alberto, o plano diretor era para ter sido votado até dia 31 de dezembro de 2016. Ou seja, toda a cidade tem o Estatuto da Cidade, que é uma legislação federal, exige de que de 10 em 10 anos tem um plano diretor, ou seja, defina o crescimento da cidade para os próximos 10 anos. E aí teve um acordo entre a própria Câmara Municipal, a Prefeitura e também o Ministério Público, para esticar um pouquinho esse prazo, né? Então o prazo se vence agora, nesse mês de julho, que então está em fase final de elaboração. Toda a parte técnica, Secretaria de Planejamento, Secretaria do Verde, Secretaria de Urbanismo, está fazendo todo o estudo, discutindo junto com a população para enviar o projeto para a Câmara, né? E aí tem a fase da Câmara, que também faz exatamente as mesmas coisas, no sentido de debates públicos, audiências públicas junto com a população. E aí sim, a discussão é legislativa, né? Entre os vereadores, junto com a população, e aí, se necessário for, os vereadores propõem emendas e aí modifica o projeto. Tá certo. O plano diretor é para 10 anos. É para 10 anos. Todo ano, como é que é? Todo ano se faz um plano diretor? Não, plano diretor é um a cada 10 anos. Mas então, o último plano diretor que nós votamos... Mas não tem emendas depois? Como é que vão ficar 10 anos sem planejamento? Não, planejamento da cidade em termos urbanísticos, tá, Alberto? Não é... O plano diretor é no sentido urbanístico da cidade, ou seja... Sim, mas um erro do plano diretor detectado há 2 anos após. Aí o vereador, o prefeito pode propor uma emenda, pode propor uma alteração no projeto, né? Mas o projeto ele é único, ele não pode ter uma modificação total, né? Então ele a cada 10 anos que ele sofre uma discussão, se o crescimento da cidade está correto, não está. Por exemplo, o aeroporto de Viracopos. O aeroporto de Viracopos é uma região hoje totalmente industrial. Nós temos lá a parte de moradia, mas hoje é toda aquela região que no entorno de Viracopos é tudo perímetro rural, que se chama, né? Então você não pode fazer nada. Mas o crescimento, a expansão do aeroporto de Viracopos obriga a cidade de Campinas a transformar aquelas áreas lá em áreas industriais de logísticas, essa coisa toda. E aí quem prevê isso é o plano diretor. Tá. E tudo que se vai fazer, numa sequência, instalação de indústria, essa coisa toda, sempre tem que obedecer e respeitar o plano diretor. Isso, porque... Por exemplo, Alberto, você não pode montar uma empresa em qualquer bairro, Sim. Então, assim, você tem uma legislação a ser cumprida. E quem define isso é plano diretor e a lei de uso de ocupação de solo, que também nós estamos discutindo esse ano. A lei de uso e ocupação de solo da nossa cidade é a 6.031 de 1988, para você ter uma ideia. Ou seja, sofreu durante esses anos todos vários remendos.
Nós temos em Campinas 18 zoneamentos. Então, agora, nós estamos aí fazendo uma discussão, a realidade do município é outra. Hoje se exige uma amplitude muito maior, né, Alberto? Você pega, por exemplo, um bairro como Nova Campinas, né? Às vezes as pessoas não conhecem aquele que são da região, que não mora em Campinas, mas Nova Campinas é um bairro que sempre foi residencial. E de alto luxo, né? De alto luxo. Hoje... E de um tempo para cá se tornou um bairro totalmente comercial. Exatamente. Então, a lei de uso e ocupação de solo precisa definir hoje um zoneamento, por exemplo, ali em Nova Campinas são mais de 80% dos imóveis lá funcionam escritórios, clínicas, e os diversos setores, né? Então, há necessidade dessa alteração na lei. E aí depende de um estudo técnico, que aí é da Secretaria de Planejamento e Secretaria de Urbanismo. Já que você está falando de uso do solo e tal, não é da sua área, mas eu queria a sua opinião. A população de Campinas batizou, né, como o IPTU dos mortos, mas a CETEC quer cobrar nos cemitérios municipais, sobretudo no Cemitério da Saudade de Campinas, um IPTU dos túmulos e tal. Como é que você vê isso? Alberto, na verdade, assim... Na verdade, eu falei IPTU, mas é uma taxa de conservação. É o que eu sempre digo. Acabou sendo apelidado por IPTU dos mortos, mas, na verdade, é uma taxa. Então, qualquer cemitério, por exemplo, que tenha uma administração privada, ela exige aí uma taxa. Então, se você tem, por exemplo, Flamboyano, Aléias e outros cemitérios particulares, você compra o túmulo e aí você paga uma taxa de manutenção. Sim. O Cemitério da Saudade, desde que foi fundado, por ser municipal, lá atrás ela vendeu todos os túmulos, né? E hoje a comercialização dos túmulos não é feita para a CETEC, é mais particular. Particular. Né? Então, eu sou dono de um túmulo, aí vendo para você. Né? Então, essa relação é uma relação comercial entre eu e você. E a CETEC acaba não participando disso. Mas quem mantém um cemitério é a CETEC. Então, em conversa com o presidente, o Arnaldo Salvetti, ele colocou toda essa situação. Por menor que seja a taxa, Alberto, no meu entendimento, é necessária. Tudo bem, né? Entendo. Até para a segurança dos túmulos. Isso passa pela Câmara, não? A legislação talvez seja necessário passar pela Câmara. Tá. Existe uma análise jurídica, né, porque a CETEC ela tem uma lei de criação, e aí, se couber, se for necessário, aí eles mandam para a Câmara, senão aí é por decisão da diretoria da CETEC. Posso fazer uma brincadeira? Pois não. Nem morrendo a gente escapa dos impostos. Né? É verdade. Ô, Rafa, como é que está aí a transparência da Câmara, com tanta coisa acontecendo e tal? Existe aí o site com a transparência, né? Alberto, graças a Deus, assim, nós tivemos uma avaliação do Ministério Público Federal, nós tivemos uma nota aí de 0 a 10, nós tivemos uma nota 8. Na verdade, não tivemos a nota 10 por uma questão meramente jurídica, que estava se discutindo aí a colocação do nome dos funcionários no site de transparência, que nós colocávamos matrícula e salário, né? No entendimento da Câmara, da administração nossa, é de que deveria haver nome da pessoa e o salário. Exatamente, para que o cidadão saiba quem ele está pagando, né? Porque nós somos funcionários da população de Campinas. População, exatamente. Né? Então, aí existiu uma questão aí jurídica sendo discutida judicialmente, nós tivemos aí o parecer favorável de que nós deveríamos sim colocar os nomes. Então, que hoje já está no site de transparência, mas hoje a gente está... E aí vocês perderam 2 pontos por isso? Perdemos 2 pontos por isso. Então isso aí não implica em nenhuma maquiagem da transparência? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Querido, acabou. Obrigado, Alberto. Eu fico feliz mais uma vez de recebê-lo aqui. Você é uma pessoa que tem muito carinho, muito respeito, admiração. Obrigado, Alberto. E que você consiga, de repente, aí numa sequência aí, que todas essas vagas sejam preenchidas por concursados, tá bom? Muito obrigado, Alberto. Obrigado aí pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Rafa Zimbaldi, essa simpatia aqui, presidente da Câmara Municipal de Campinas, me deu mais uma entrevista aqui no Visão Geral de hoje, tá bom, gente?
Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, presidente. Vamos embora. Foi show.